Fala galera, tudo bem com vocês? Prazer. Meu nome é John, ou também conhecido como Travolta por alguns. Eu tenho 18 anos, estou no segundo ano da MAN e, bom, quarentena é o assunto, né? Bom, quarentena começou dia 17 de março, se não me engano, foi a terceira semana do mês, terceira semana de aula que nós estávamos e veio para ficar, provavelmente, né? Até janeiro, fevereiro ou março, até quando essa vacina chegar. Estamos aqui. Então, basicamente, o que eu fiz durante esse primeiro semestre de quarentena na vida de todo mundo e o que eu fiz também para me distrair, o que eu fiz de diferente, se eu precisei fazer alguma coisa extraordinária ou tal. Bom, vamos começar então. O que eu achei da quarentena, né? Um saco. Eu realmente não gostei de estudar em casa pra mim. Isso, nossa, tá sendo muito difícil estudar em casa pra mim. E eu prometi que semestre que vem eu ia melhorar essa questão. Mano, eu já assisti muitos vídeos de, como que é, de disciplina e de concentração, de parar de procrastinar. Isso é engraçado às vezes, mas como que eu posso falar? No início da quarentena eu tive muita dificuldade, porque matemática já é difícil presencialmente, né? Aí quando a gente pensa em matemática com aula online fica um pouco mais difícil. Eu tive algumas dificuldades com algumas matérias, principalmente da matemática, e às vezes eu perguntava ao professor, tentava tirar a dúvida, e mesmo assim eu não entendia e ficava com vergonha de perguntar de novo. E esse erro eu entendi que eu não posso cometer, porque no online realmente as coisas se tornam mais difíceis, porque a gente não está tendo um contato face a face com o professor, né? E esse entendimento ele demora mais pra gente assim, esse entendimento, né, que a gente às vezes tem assim instantâneo quando a gente está no presencial demora um pouco mais para acontecer, ou às vezes não acontece, né? Então, o que eu poderia falar mais também com relação a isso? Ah, tá. Sobre disciplina de estudos. No início da quarentena, eu tentei manter mais ou menos o horário que eu tinha na faculdade, acordar cedo, ir para a faculdade e tal. Mas aí eu acabei percebendo que não estava dando muito certo. Porque quando a gente está em casa, eu não sei se foi só comigo isso, mas parece que a gente acaba estudando mais horas. Parece que a gente, quando está em casa, acaba estudando mais horas. E eu fui percebendo isso aos poucos, porque tinha dias que eu acordava às 7 horas, a aula começava às 8, né? Eu precisava, antes de ir pra aula, eu precisava passear com o meu cachorro e arrumar meu quarto. E aí beleza, aí começava a aula e tinha dias que eu me deparava 10 horas da noite ainda estudando, sabe? Fazendo lição e tal, essas coisas. Ou tentando fazer exercício que eu não tava conseguindo resolver. Aí foi a hora que eu peguei, parei e falei, nossa, eu tô almoçando no meu quarto, fazendo lição, assistindo videoaula, assistindo vídeo para entender algumas matérias que eu não tava conseguindo entender. Teve até um momento ali que comecei a assinar o Responde Aí, porque eu tava com muita dificuldade numa matéria. E logo depois eu desassinei também, porque acabou não me ajudando no que eu tava precisando. E eu falei, ah, que merda, vou ter que desassinar essa merda, não vou ficar pagando por uma coisa que não tá me ajudando. Aí eu desassinei também, aí foi quando eu comecei a perceber que eu tava ficando um pouco para trás nas matérias da matemática. Aí beleza, aí comecei a pedir ajuda pros amigos e tudo mais. E aí eu consegui reverter isso tudo e tal. Mas como que eu posso falar? Estudar em casa não é fácil, porque você tem muita distração. Eu, por exemplo, quando eu estou em Ribeirão, eu não tenho TV na onde eu fico. Isso me ajudou bastante não ter TV em Ribeirão, mas aqui no meu quarto eu tenho muita distração. Tem TV, tem videogame, tem celular, tem computador, tem muita coisa. E eu acho que essas coisas acabam atrapalhando a gente durante a nossa, como que eu posso falar, nosso aprendizado, sabe? Então, tanto é que eu falei pra mim que eu não ia assistir TV também quando eu estivesse aqui no meu horário de aula. E tanto é que hoje a TV pra mim tanto faz como tanto fez. E o que mais também? Ah, tá. Sobre organização de estudos, de disciplina de estudos, como eu falei para vocês, eu tive muita dificuldade com isso. Eu tentei manter o horário da faculdade, mas depois de um tempo não deu certo. Mas aí eu comecei a assistir esses vídeos de study vlog, né? Aí meio que eu vi muita gente falando que estava ajudando, assistir antes de começar as aulas ou antes de fazer lição para se concentrar. Aí eu tentei. Na verdade, isso não estava me ajudando em nada, mas eu estava gostando de assistir os vídeos, tanto é que eu assisto esses vídeos de study vlog até hoje. Eu gostei. É, eu vi várias pessoas tentando fazer vários métodos para estudar, método Carnell, método não sei o que lá para tentar estudar, e isso daí não funcionou comigo.
A única maneira que funciona comigo para estudar algum assunto é fazendo exercício. Eu percebi isso. Eu estudo, reviso um pouco antes e depois eu passo para as listas de exercício. Para as listas de exercício, desculpa. E eu percebi que isso me ajuda muito. Esse foi o método que mais se encaixou para mim, sabe? Eu acredito que cada pessoa tem uma maneira de estudar, uma maneira de fazer com que as coisas deem certo para ela. E essa foi a maneira que eu encontrei para dar certo para mim. Então, não se apavorem. É fácil falar não se apavorem, né? Mas é sério. É porque vocês não estão nessa sozinhos. Tá todo mundo passando isso com vocês. Tá todo mundo tendo dificuldade. Cara, às vezes se você precisar falar com o professor, não fique com vergonha, porque isso talvez possa te prejudicar, sabe? Não fique com vergonha de abrir o microfone na aula se você realmente tiver dúvida. Ou se você não quiser, também não tem problema. Chama o professor no direct depois e fale com ele. E tem um tempo para você também. Não fique só faculdade, 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 porque isso acaba te estressando, acaba te forçando a fazer, coisas além do seu limite, sabe? Todo mundo tem um limite e a gente precisa reconhecer isso que é importante, porque isso aqui, ó, precisa estar funcionando bem. Ele precisa estar saudável para que o resto do seu corpo esteja funcionando bem também. Se você tiver sobrecarregando isso aqui, seu cérebro, nada depois vai funcionar bem, tanto na sua vida acadêmica quanto na sua vida pessoal profissional. Então, eu recomendo muito que vocês cuidem da sua saúde mental, que vocês, se precisarem, se abram com um amigo, marquem psicólogos, que hoje em dia tem psicólogo virtual, né, online, se vocês puderem, tiverem a chance, ou se não, tente fazer alguma coisa que distraia vocês durante esse período também. Eu fiz uma coisa pessoal na minha vida, eu cortei meu cabelo, fiquei careca, tô esperando ele crescer agora, mas já tá crescendo. Coloquei metas para mim também, atingíveis a longo prazo, é claro, porque uma coisa que eu aprendi nessa quarentena é que não deixe para fazer amanhã o que você pode fazer hoje, literalmente, porque eu fui deixando muitas matérias para fazer amanhã, e teve uma hora que eu cheguei, eu vi que eu tava um mês e meio atrasado na matéria. E tipo, tive que correr muito para conseguir aquilo, sabe? E foi difícil, mas graças a Deus eu consegui. E, bom, eu espero que eu tenha ajudado vocês em alguma coisa. Ah, tá. Eu não falei da minha meta, né? Eu botei minha meta de longo prazo, que era aprender inglês. Eu já sabia um pouco de inglês, mas eu nunca soube, nossa, meu Deus, falar super bem inglês e tal. Então, nessa quarentena, eu coloquei uma meta que eu pretendo até o meio do ano que vem tá conseguindo falar inglês normalmente, sabe, sem dificuldade, sem ficar enrolando para falar e tal, essas coisas. E eu comecei a estudar, vários vídeos no YouTube ensinam tal, e eu também assinei uma plataforma chamada Cambly, que está me ajudando bastante. Lá eu tenho aulas nativas com tutores que são professores, né? E me ensinam tudo que eu preciso saber por aula. E é muito legal. Se você tiver oportunidade, eu recomendo. Bom, é basicamente isso. Faça o que você gosta, tenha tempo para você, não fique louco por causa da faculdade, não se enche de coisa da faculdade, porque quando a gente está em casa a gente precisa ter um tempo pra gente descansar nosso cérebro, um tempo para nossa família, que é muito importante. Fique ao lado do seu pai, de sua mãe, do seu irmão ou do seu animal. E é basicamente isso, galera. Espero que vocês estejam seguros, espero que vocês estejam usando álcool gel e máscara e até uma próxima. Bye bye.